Olá pessoal, meu nome é Jean. Hoje iremos apresentar o Microsoft Access. Esse é um trabalho para a disciplina de tópicos em banco de dados. A equipe é formada por Adson Bruno, André Ferreira, Flávio Henrique e Jean Santana. O que é o Microsoft Access? Microsoft Access é o programa de gerenciamento de banco de dados incluído como parte de certos pacotes do Microsoft Office, tais como versão profissional. Microsoft Access permite ao usuário criar e extrair dados de banco de dados relacionais. Mas aí vem a pergunta: o que é um banco de dados? Um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador. Os dados nos tipos mais comuns de banco de dados em operação atualmente são modelados em linhas e colunas em uma série de tabelas para tornar o processamento e a consulta de dados eficientes. Os dados podem ser facilmente acessados, gerenciados, modificados, atualizados, controlados e organizados. Um pouco de história. O primeiro formato do Microsoft Access foi feito para rodar em DOS. Era na verdade um software de comunicação que objetivava competir no mercado com grandes produtos da mesma finalidade. No entanto, este projeto da Microsoft não emplacou no mercado. Apenas no segundo semestre de 1992, a Microsoft lançou seu primeiro sistema de gerenciamento de banco de dados, o Microsoft Access. Ao ser lançado por um preço bastante atrativo, o Microsoft Access 1.0 para o Windows foi logo tomando conta do seu espaço. Porém, a falta de um pacote de ferramenta para desenvolvedores foi o princípio para muitas reclamações, assim como a limitação do software de 128 MB de memória. Já em 1993 é lançado no mercado o Microsoft Access 1.1, com ampliação para 1 GB de memória, e junto a ele veio o kit de distribuição e os incentivos para que os desenvolvedores criassem seus aplicativos e os vendessem sem a necessidade do cliente ter uma versão do Access em seu computador. Bastava apenas utilizar o Access Runtime. No entanto, o programa ainda precisava de reajustes e 2 anos depois, modificações apareceram com a versão 2.0. Agora, era possível trabalhar com 254 tabelas ao mesmo tempo e no mesmo arquivo de dados. Um novo ambiente de programação dava facilidades ao desenvolvedor e agora também não era mais necessário digitar imensas linhas de códigos. Neste mesmo ano chega ao Brasil a versão em português do Access. A nova versão do Microsoft Access em 1995 pula para 7.0, acompanhando o pacote de programas Microsoft Office 7.0. Introduzido na era de 32 bits, a nova versão do Access vem acompanhada com a linguagem Visual Basic for Application, com o seu próprio ambiente de programação, além do recurso de replicar banco de dados, dando a possibilidade de trabalhar offline em cópias de banco de dados, podendo ser sincronizada com a base central. Em março de 1997, é lançada a versão 8.0, preparado para a internet, capaz de gravar hiperlinks e salvar arquivos em formato HTML. E em 1999 é lançada a versão 9.0, também conhecido como Microsoft Access 2000. É neste momento que a Microsoft retira o Fox Pro do pacote Visual Studio, mantendo como um produto independente até hoje. Com isso, em 2002, a nova versão com suporte a uma linguagem mais comum,
o XML, que é uma linguagem de marcação de dados e também dá uma maior integralidade com o browser, podendo criar páginas em formato HTML de acesso de dados do banco. A versão Access 2003, na sua versão 11, traz maior integração com o browser, além da linguagem Visual Basic, marcação em XML e é incorporado a linguagem SQL nas consultas de tabelas do banco. Olá a todos, meu nome é Adson e eu vou ficar responsável para apresentar essa parte sobre usos. O Access, ele é, através da linguagem de programação Visual Basic, ele basicamente possui dois arquivos, onde um está relacionado ao back-end e outro ao front-end. O código ele pode ser compilado e só que não é possível gerar um executável desse arquivo. É, sobre as aplicações, existem duas diferenças entre a utilização dele para aplicações simples, como desde cadastro de cliente, controle de pedidos, algo mais simples. Já quando está relacionado a uma aplicação mais complexa, ele pode ter uma certa dificuldade dependendo de como o sistema foi desenvolvido. E aqui um exemplo de aplicações mais complexas são um controle operacional, controle administrativo financeiro, que geralmente envolve várias funcionalidades referente ao gerenciamento. Então, dependendo de como ocorreu a implementação, possa ser que ocorra alguns problemas. A utilização do Access atualmente. É, o Access ele é utilizado basicamente hoje em dia em pequenos negócios, em pequenas empresas que não conseguiram migrar para as novas tecnologias, até mesmo às vezes por não possuir é, um recurso financeiro maior do que outras, então prefere utilizar do Access. E também a interface ser simples, ou então não ser necessário um conhecimento sobre banco de dados relacionais, como um exemplo, uma linguagem SQL, e por isso eles ainda utilizam o Access devido à sua facilidade. Com acesso de dados em redes, o Access ele pode ser usado com outras tecnologias como o Oracle DB e outros SGBDs, fazendo uma intercomunicação entre eles. Inclusive é possível utilizar os formulários para construir uma aplicação utilizando um back-end mais robusto, ou seja, nada impede de que eu crie tabelas no Access e consuma essas tabelas através de um back-end criado em alguma outra linguagem, como tipo um Java, um C Sharp da vida. O Microsoft Access ele pode ser aplicado em projeto pequeno, porém se aquele projeto ele for tentar escalar demais, pode ter muitos problemas devido à forma com que ele vai ser desenvolvido. Tipo, se a engenharia de software que tiver envolvida não for legal, possa ser que ocorra alguns problemas de código legado, de problemas de erros e por aí vai. E todas as buscas no banco de dados, os formulários e relatórios, eles são armazenados nesse banco e visa a ideia de um modelo relacional. Só que não há possibilidade de montar uma hierarquia estruturada fisicamente a partir deles. E por hoje é só. E valeu. E obrigado e até mais. O nosso problema foi retirado de um teste prático de um processo de seleção de estágios do TCU, onde nesse processo o objetivo do problema era criar um sistema de registro, consulta e manutenção das informações referentes à admissão, aposentadoria, pensão de pessoal,
vinculados a toda a administração pública. Nesse documento foi elicitado todos os requisitos para a criação das entidades, relacionamentos, todas as tabelas e todas as funcionalidades para esse sistema. E com base nessa lista, a gente criou 2 diagramas. Pausem o vídeo rapidamente para ler com mais calma todos os detalhes. E eu vou passar rapidamente, já extraído desse texto, todos os diagramas. O primeiro diagrama foi o diagrama conceitual de entidade e relacionamento, onde a gente extraiu as seguintes entidades: servidor público, órgão público, ato, e também seria extraído como entidade histórico. Mas ao mesmo tempo, o histórico ele é um relacionamento. Mas começando mais para a esquerda, mais para o lado esquerdo aqui. O servidor público ele tem como relação o órgão, ele é relacionado ao órgão público. Essa relação é de lotação. Vários servidores públicos estão lotados em um órgão público. Servidor público possui os seguintes atributos: CPF, nome e nascimento, sendo o CPF a sua chave primária. Órgão público possui como atributos sigla e nome, sendo sigla a sua chave primária. Histórico, ele é uma relação entre servidor público e o ato. Como ele possui também atributos próprios, código e data, ele será convertido depois em uma tabela, onde terá as informações, suas informações e as informações de servidor público e ato. E temos também a entidade ato, tendo como atributos código e nome, sendo o código a sua chave primária. Dado o diagrama conceitual, a gente puxamos agora para o diagrama lógico, que não ficou muito diferente do diagrama conceitual. A única mudança foi que históricos virou uma tabela. E nesse diagrama a gente consegue ver os detalhes de chave primária, chave estrangeira e seus tipos, sendo servidores públicos pegando a chave estrangeira de órgãos públicos, históricos pegando a chave estrangeira de servidores públicos e de atos. Beleza, vou apresentar aqui agora o projeto na prática, né? Colocado na prática aqui como está funcionando no Axis. Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui do Axis é a interface dele. Aqui nessa aba de arquivo você pode iniciar projetos, salvar projetos e tal. Na parte de criar você consegue criar as tabelas e desenhar suas consultas, né? Ele tem esses assistentes para você conseguir montar as coisas. Em dados externos, você pode importar dados de um outro banco de dados ou de uma planilha do Excel, ou até mesmo modelar um banco de dados em Access com base no modelo que já está implementado em algum outro banco de dados. Nessa parte de ferramentas aqui, tem algumas coisas mais avançadas para, se você quiser, por exemplo, colocar o acesso ao seu banco de dados em rede e tal. O que a gente vai utilizar daqui vão ser as relações daqui a pouco. E na parte de ajuda você pode ter acesso a alguns materiais da própria Microsoft para te auxiliar no uso do programa. Tá? Deixa eu rodar aqui. Página inicial, beleza. Vamos agora apresentar as tabelas lá. A gente primeiro tem essa tabela de atos, que está aqui. Se a gente quiser ver todos os campos que compõem uma tabela aqui no Axis, porque a gente tem como, nessa visão aqui, a gente pode esconder algumas colunas para facilitar a visualização dos dados. Mas se você quiser ver tudo, só é você vir aqui, clicar com o botão direito e ir em modo design. Que é aqui, inclusive, que você pode montar, por exemplo, outros campos para essa tabela. E você seleciona o tipo do campo, o nome do campo, se ele vai ser chave primária ou não, e assim. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Aqui está a tabela de atos. Aqui está a tabela de histórico.
E aí, se a gente vê no modo design, ela conta com esses campos aqui. Aqui embaixo, onde tem esse geral e pesquisa, também você pode alterar algumas propriedades dos campos. Por exemplo, esse campo data, aqui do histórico, se eu mostrar assim, você vai ver que nesse campo data, você tem uma máscara para você selecionar a data facilmente. Isso você pode alterar nessa partezinha aqui de geral, aí você vai cadê? Pesquisa não. É aqui. Tem alguma coisa como máscara de entrada. Pronto, você chega aqui e você seleciona uma máscara de entrada, que no caso aqui já está selecionada essa para data, né? Mas você pode selecionar outras máscaras, que aí a sua tabela já vai ficar formatadazinha, bonitinha desse jeito. E você pode selecionar uma das máscaras que a Microsoft já disponibiliza, ou você pode criar suas próprias máscaras, a depender do formato que você queira o seu dado. Então, vou fechar aqui, fechar esse ato que eu já mostrei. Agora o órgão está aqui, eu populei com alguns dados fictícios, eu nem sei se essas são as siglas mesmo de cada órgão, mas está aqui. Todos os campos a gente consegue ver no modo design, então aqui os campos. Deixa eu fechar. E servidor. E aqui está o servidor. Para ver todos os campos de servidor, a gente coloca no modo design e a gente vai ver todos os campos de servidor. Note que aqui tem o código, mas a chave primária está no CPF. Então, deixa eu fechar aqui. Beleza. Aqui foram todas as tabelas, elas estão implementadas. E para a gente ver o relacionamento que há entre essas tabelas, e a gente pode ir lá naquela aba que eu falei, que é a aba de ferramentas de banco de dados. E aí a gente vai em relações. Quando a gente abre relações, é possível notar... aqui. Pronto. É possível notar todas as relações que existem aqui no banco de dados. Então a gente tem esse servidor, a gente tem esse histórico, a gente tem o ato e a gente tem o órgão. E só tá aqui histórico 1 e servidor 1 porque eu coloquei a mais na hora e não vi. Mas eu posso vir aqui e deletar isso aqui, beleza. Porque a relação está entre essas tabelas aqui. Então, aqui a gente consegue perceber todas as relações que existem e como elas estão relacionadas, né? A chave estrangeira com a chave primária e tal. E a gente faz as relações através dessa tela aqui, sem precisar necessariamente codificar, né? Simplesmente pegando um desse aqui e arrastando para uma ou outra tabela. É assim que se montam as relações aqui no Axis. Deixa eu fechar aqui. Não vou salvar não. Aí beleza, agora vamos para as consultas. Eu criei duas consultas aqui para a gente testar rapidinho, para ver se está tudo funcionando. Então, tem a histórico de atos por servidor, que eu chamei, e ela lista o CPF, o nome, a data, o ato que foi, que aconteceu, e o órgão do servidor que o ato aconteceu, né? Então, aqui tem alguns dados fictícios, mas tá aí. E aqui tá a outra consulta, que é os servidores e órgãos. A gente consegue ver todos os servidores e seus respectivos órgãos. Aqui a gente tem 3 servidores, né? Eu vou tentar adicionar aqui mais um para a gente ver se está tudo funcionando. Aí a gente tem que fechar essas consultas aqui, senão ele vai reclamar. Aí a gente vai em servidor. Então vou criar aqui um novo servidor. E vou dizer que o CPF dele é isso aqui. O nome dele vai ser, sei lá, Anderson. Ok. Aí ele vai ter... Ele vai, sei lá, dia 20/2/1980. E ele trabalha na presidência da República, por exemplo. Beleza, aqui ele já está definido. Então, se eu vim aqui salvar, fechar
eu colocar aqui em servidores e órgãos, ele já vai estar aqui. Anderson já faz parte de servidores e órgãos. Se eu colocar em histórico, ele não vai estar porque não há nenhum tipo de ato que aconteceu com ele, né? Então, o que eu posso fazer aqui é fechar aqui também. Vamos agora em histórico. Aí, em histórico, a gente vai dizer qual foi a data que o ato aconteceu. Vamos dizer que seja dia 16. Aí, qual foi o tipo de ato? Vou dizer que foi, sei lá, o desligamento do servidor. E quem for o servidor? Aí eu escolho qual é o servidor. No meu caso aqui vai ser o Anderson. E beleza. Venho aqui, salvo. Fecho. Agora vamos ver aqui histórico de atos por servidor. O Anderson já está lá, né? O ato do Anderson já foi registrado. Então, tá aí mostrado como os relacionamentos estão funcionando. E é isso.